Então vamos. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui novamente nessa casa bonita, que é o Solar. Eu chamo de Solar de Adrianinha, eu não falo o nome todo não, porque eu nunca lembro. Mas, então hoje, gente, nós vamos falar num assunto que é mediunidade e transtornos mentais. Vocês estão me escutando direitinho? A voz não está saindo. Tá bom. E aqui o que nós estamos vendo é o seguinte, gente. Muita gente, às vezes me pergunta qual que é a diferença, por exemplo, quando a pessoa tem um problema de esquizofrenia e mediunidade. Isso é um exemplo de uma doença mental. E o que a gente está vendo hoje, gente, é que os limites, olha bem, os limites da parte espiritual, da parte neurológica e da parte psicológica, esses limites hoje eles estão se confundindo, tá? Então, quer dizer, as pessoas não estão sabendo o que é neurológico, o que é psicológico e o que é espiritual, tá? Principalmente quando acontece o afloramento da mediunidade, porque na realidade todo mundo é médium, tem um grau de mediunidade. Mas a gente fala que a pessoa é médium aquele que tem uma mediunidade mais aflorada, mais ostensiva, tá? Então hoje a gente vê muita gente com problema de depressão, ansiedade, um transtorno de pânico, principalmente de pânico. Então fica aquele sofrimento, muitas vezes, gente, aquilo ali a gente sabe que tem o quê? Uma atuação espiritual. Por quê? Porque está aflorando aquela mediunidade na pessoa. E muitas vezes as coisas se confundem. Tá certo? Pode passar, Gabriel. Então, o que é mediunidade? O que é mediunidade? Nós vamos basear no Livro dos Médiuns, capítulo 14. Tá? Então tá aqui, ó. Faculdade inerente aos homens. Então lá o Kardec ele mostra isso, que é uma faculdade que é inerente aos homens. Ah, mas o animal tem? Pode ser até que tenha, mas aqui nós estamos falando do que é inerente ao homem. Vai, não é privilégio. E o que a gente está vendo é o seguinte, gente, a mediunidade realmente não é um privilégio, muito pelo contrário, é uma provação. E a maioria das pessoas que tem uma mediunidade ostensiva, aquilo ali é uma forma de alavancar o quê? Se a pessoa souber utilizar a mediunidade para o bem, ela vai o quê? Ela vai muitas vezes quitar algumas dívidas que ela tem. Então a mediunidade não é privilégio. Mediunidade, gente, é uma responsabilidade que a pessoa tem. E que muitas vezes ela pede antes de nascer para ter uma mediunidade mais aflorada, mais ostensiva, para poder servir. Para poder servir quem? O Cristo, que é a finalidade de todo médium. Tá? Revela-se de forma diferente para cada um de nós. De fato, cada pessoa apresenta uma característica na mediunidade. Tá? Nenhuma mediunidade é igual à outra. Certo? Cada um tem uma característica própria, por isso que nós nunca vamos ter alguém que seja igual ao Chico Xavier, tá? Porque ele era único, tá certo? Todo aquele que sente em algum grau a influência dos espíritos é médium. Então isso aí é óbvio também, tá? Porque geralmente a pessoa quando está num despertamento da mediunidade, ela começa muitas vezes a ver vultos, nós vamos mostrar aqui. Começa a sentir calafrio, alguma coisa que vai mostrar aquilo, tá certo? Faculdade se radica no organismo independente da moral. Olha bem, gente, hoje a ciência já mostra o quê? Que é realmente a mediunidade, ela é uma questão neurofisiológica, tá? Porque nós temos a glândula pineal, que eu vou mostrar aqui na frente. E essa glândula pineal, como já dizia há mais de 60 anos atrás, o nosso André Luiz, quer dizer, ela é uma verdadeira antena.
que vai ligar esse mundo ao mundo espiritual. Tá certo? Então, realmente a mediunidade é uma predisposição orgânica que a pessoa reencarna. Ela já nasce com aquela predisposição, justamente para poder trabalhar e servir o Cristo. Então nós vamos ver aqui a glândula pineal. Olha só, gente, aqui ó, a glândula pineal, ela fica exatamente nessa posição posterior aqui do cérebro, tá certo? Fica no centro do cérebro. E ela é uma glândula. Por que ela é uma glândula? Ela é uma glândula porque ela secreta um hormônio que todo mundo aqui já ouviu falar, que é a melatonina. A melatonina é um hormônio que vai regular o ciclo do sono, tá? E essa melatonina, ela regula esse ciclo do sono. Então, por exemplo, se a pessoa com o tempo, ela vai calcificando ali a glândula pineal, muitas vezes por abuso, por utilização de produto químico, alguma coisa. Então, quer dizer, a pessoa ela vai perdendo essa capacidade, tá? E isso aqui é afetado por emoções. Então, as pessoas, por exemplo, têm uma depressão, um transtorno de ansiedade, vai afetar o quê? A glândula pineal, de forma, vocês vão ver que afeta mesmo. Agora, ela também tem essa característica de ser o quê? Uma antena que vai nos ligar ao mundo espiritual. E vocês vão ver por quê, tá? Olha lá, o próprio René Descartes, esse René Descartes, ele viveu no século XVII. E ele falava que a glândula pineal era um ponto onde a alma se liga ao corpo. E os hindus também, eles conhecem essa glândula e eles falam que a glândula da vida mental do contato com o além. Então, quer dizer, ela é uma glândula que desde a antiguidade já era conhecida. Tá certo? A função dela. Então aqui, gente, vocês estão vendo aqui um corte. Isso aí é um corte citológico, histológico que foi feito. Esse corte, ele foi feito com a permissão da família. Então, o sujeito lá na USP, o médico ele extraiu a glândula pineal da pessoa que tinha desencarnado, que tinha uma mediunidade mais ostensiva. E o que eles notaram é o seguinte, que a concentração desses cristais, que vocês estão vendo aqui, isso aqui são cristais. Esses cristais são cristais de apatita, tá? E esses cristais de apatita, eles têm o quê? Eles têm uma característica diamagnética. Quer dizer que eles vão, vamos dizer assim, refletir as ondas eletromagnéticas, tá certo? E ele notou o seguinte, o sujeito que fez essa pesquisa, ele notou que as pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, mais ostensiva, eles têm uma concentração maior desses cristais de apatita, tá? Então vocês imaginam que os cristais eles funcionam como se fosse uma caixa postal do celular, tá? Então tudo quanto é mensagem, que é energia que vem, vibração, fica ali guardado. E a pessoa, por um mecanismo que a gente não conhece, elas traduzem aquilo na forma de visual ou na forma através da palavra. Por isso que tem muita gente que cada um tem uma mediunidade. Tem uns que enxergam, tem uns que veem, tá certo? Outros têm a psicofonia, outros têm a psicografia, tá certo? Cada um vai traduzir essas coisas que recebe do plano espiritual de um jeito, de acordo com a característica da sua mediunidade. Tá certo, gente? Então isso aqui é muito bacana, por quê? Porque tirou aquele mito, tá? Que é uma coisa natural, que acontece e que o nosso organismo ele já providencia e facilita essas questões. Tá bom? Aqui, ó. Isso aqui é extraído daquele livro lá, Missionários de Luz.
lá do André Luiz. Quem já leu o livro? Levanta a mão. Missionários de Luz. Então aqui fala o seguinte: no exercício mediúnico, a glândula pineal desempenha um papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Essa nossa esfera aqui, ó, é a esfera espiritual, que o André Luiz é que está escrevendo isso, tá? Então, na realidade, a glândula pineal, quem é que entende de rádio amador aqui? Tem alguém? Rádio amador? Você lembra que o rádio amador é um transceptor. Transceptor. O que é um transceptor? O transceptor é aquele que emite a onda e recebe também, não é? Que é o rádio amador. Então, a glândula pineal também, ela tem essa característica de transceptor. Ela recebe e emite também, tá? Pela glândula pineal também, gente, a gente pode receber também o pensamento de pessoas encarnadas também. Não é só espírito, não. Vem pela telepatia também, tá certo? Então, quer dizer, muitas vezes você acha que está recebendo um espírito e é uma pessoa encarnada que está do outro lado do mundo, tá certo? Acontece muito, já aconteceu com o Chico. A pessoa estava encarnada, ele recebeu. Só que ela estava fora do corpo, naturalmente, né? Sintoma do despertamento da mediunidade. Pode passar, Gabriel. Alterações emocionais súbitas. Então, quer dizer, alterações de humor, tá certo? Muitas vezes a pessoa fica ali agressiva, muitas vezes ela fica deprimida, com muita ansiedade, tá certo? E aquilo ali afeta a questão do humor da pessoa também, tá? Então, muita coisa que vocês vão ver aqui, gente, bate com sintomas de quê? De transtornos mentais, que são conhecidos por nós. Por exemplo, transtorno depressivo, que é a depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico e transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, tá certo? Então, quer dizer, vocês vão ver que as coisas no começo do afloramento da mediunidade, você não sabe o que é mediunidade e o que é um transtorno mental, tá certo? Então, geralmente, quando a pessoa bate no médico, chega lá na frente, o médico vai tratar aquilo como se fosse um transtorno mental. Tá certo, gente? Instabilidade afetiva. A pessoa fica instável, completamente. Vocês já viram isso aí, o pessoal? Fica aquela coisa ali que não sabe o que faz. Vidência e audiência. A pessoa começa muitas vezes a ver vulto, escutar vozes que não são dela. E isso incomoda muito a pessoa, tá? Por quê? Porque isso aí também é sintoma de quê? De doença mental, tá? Por exemplo, começo da esquizofrenia, a pessoa também tem problema de vidência, fica vendo as coisas, coisa que não existe, muitas vezes, tá certo? Então vocês vão ver que as coisas vão andar junto. Necessidade compulsiva de escrever ideias que não lhe são próprias. Então, muitas vezes a pessoa está lá, ela quer escrever alguma coisa e vê que aquela ideia que está vindo na cabeça dela não é dela, é uma ideia intrusiva, tá? Que não é dela. Então, a pessoa, às vezes, ela fica meio desequilibrada com isso. Vamos ver aqui. Calafrio, sensação de formigamento nas mãos, na cabeça. Então, muitas vezes a pessoa sente taquicardia. Taquicardia é aquela batedeira, a pessoa fica ali o coração escutando aquele trem. E começa muitas vezes a ter falta de ar, que é dispneia. E aí fala, nossa senhora, estou tendo um infarto, um trem qualquer, corre lá para o pronto-socorro. Aí chega no pronto-socorro, faz lá uma bateria de exame, passa lá pelo eletrocardiograma, aí o médico fala, não tem nada. Aí vai para outra sala lá,
Eles vão te aplicar na veia Valium, pra você dar uma acalmada. Aí vai para casa. Tá certo? Então, quer dizer, aí vem mal-estar também. Por exemplo, esses mal-estar aqui, gente, o Gabriel passou primeiro aqui, mas esse mal-estar em ambientes ou na presença de certas pessoas, isso é comum, gente. Aqui, quem é que não sente isso? Olha só como é que todo mundo aqui tem um grau de mediunidade. Porque todo mundo sente muitas vezes um desconforto quando você vai num determinado lugar que não é tão bom aquela energia. Vocês não sentem isso? Não sente? Por exemplo, se você for entrar num calabouço, por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem um forte lá, Copacabana. Uma vez eu fui no Forte Copacabana fazer uma visita, eu comecei a sentir mal. Eu falei, vou sair desse troço aqui. Eu, por exemplo, uma vez eu fui na Bahia, em Salvador, aí nós fomos visitar o Pelourinho. Ao que eu cheguei lá no Pelourinho, eu e minha mulher começando a passar mal. Eu falei, vamos sair daqui, que era onde os escravos apanhavam, em praça pública. Então, quer dizer, tem lugares que você vai, isso é mediunidade, tá? Então, tem pessoas que você topa também, você já, opa, eu não fui com a cara dessa pessoa. Vocês já viram isso? Acontece, tá? É normal isso. Não tem nada de anormal, é a sua mediunidade ali que está mostrando isso. Pode passar, galera. Sensação de enfermidades inexistentes. É igual eu falei aqui, ó, calafrio, tudo, a pessoa começa a ter taquicardia, tá certo? Ela vai ter aquela palpitação. Tem uns que começam a ter falta de ar, começam a sentir um pânico, e geralmente termina no pronto-socorro, tá? Pode passar. Então, aqui também foi extraído lá no livro Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Quem já leu esse livro? Os Domínios da Mediunidade. É um livro extraordinário, viu, gente? Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida maior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Quer dizer, vamos traduzir isso, as trevas, tá? Então, quer dizer, a mediunidade, quando a pessoa tem, ela vai se ligar naturalmente, por causa aí entra a questão moral da pessoa. Se a pessoa tem uma moral duvidosa, vocês acham que ela vai se ligar a que tipo de espírito? Espírito bom? Claro que não, vai ligar espírito das trevas, com todo o respeito que a gente tem que ter por esses espíritos. Mas se a pessoa ela tem uma moral ilibada, é uma pessoa honesta, correta, trabalhadora, está imbuída do bem, é claro que ela vai ligar a quê? A espiritualidade superior. Então aqui nesse caso que o André Luiz fala, é o que a gente tem, por exemplo, quando vai desenvolver a mediunidade, tá? Aí a gente tem que procurar o quê? Procurar desenvolver aquela mediunidade, mas procurar se imbuir de que a mediunidade ela é uma ferramenta que a gente nasceu com ela para quê? Para servir o bem, tá? Porque o propósito de vida que nós temos aqui nesse planeta, gente, é fazer o bem. Não tem outro. Todo mundo que nasce já nasce com esse propósito, tá? Com raras exceções. Vou passar. A mediunidade em si, desde que disciplinada, não provoca doenças, nem tampouco seu uso será causa delas. Pelo contrário, a mediunidade é apenas um portal para o plano espiritual que deve ser aberto ou fechado em momentos adequados. Aqui vai entrar o quê? Aquilo que o Chico Xavier deu para nós de exemplo, que é disciplina, disciplina, disciplina. Tá? Quando você vai trabalhar a mediunidade, a gente tem que procurar o quê? Disciplinar isso. E procurar educar. Como que a gente vai fazer essa educação mediúnica? Com estudo,
e prática, num centro espírita ou em algum lugar que seja espiritualista. Tá certo? Então aqui, ó, tem muita gente que fala, mas eu trabalho na mediunidade, comecei a ficar doente, que a conversa toda. Gente, mediunidade, vocês têm que lembrar o seguinte, a gente tem que lembrar que o médium é como se fosse um fio elétrico. Eu pergunto, a energia elétrica ela vem de onde? Vem da CEMIG, não vem? Vem lá da tomada. E o fio elétrico? Então, quer dizer, o que a gente tem que entender é o seguinte, que o médium, nós médiums, somos fios elétricos. Aquilo ali vai passar por nós. Tá certo? E isso que a gente tem que ter confiança. Ah, mas vai causar cansaço? Eu, por exemplo, eu trabalho mediunizado toda segunda-feira e sexta-feira lá na Comunhão Espírita. Tá? Nós temos um trabalho lá de orientação espiritual e de cura espiritual. Fora quarta e quinta que eu trabalho na desobsessão. Aí eu recebo só espírito sofredor. Tá? Mas, por exemplo, às vezes na sexta-feira a gente fica lá 2h30 até 3h. Eu fico em pé o tempo todo, mediunizado. A hora que termina o trabalho, eu não estou cansado. Eu não estou cansado. Muito pelo contrário, estou revigorado. Não sinto dor, não sinto nada. Agora, eu normalmente não conseguiria ficar em pé tanto tempo. Tá? Mas mediunizado a gente fica. Aí eu vou ficar doente? Não. Tá? Porque tem muita gente que fala, fulano trabalha mediunicamente, mas o fulano ficou velho, tem que parar. Ô, gente, o Chico, com 92 anos, ele trabalhou até o último dia, gente. E era idoso. Então quer dizer, não, tem que aposentar, médio aposenta. Tem lugar que fala nisso. Não, a pessoa está muito velha, não pode trabalhar na desobsessão. Mas como não pode, gente? O Chico deu exemplo aí de trabalhar até morrer. O próprio Divaldo Franco morreu aí com quase 98 anos. Ninguém parou. É lembrar que mediunidade, gente, não tem aposentadoria. Não tem. Você vai trabalhar até secar o bagaço. Tá certo, gente? Até morrer. Até morrer não, desencarnar, né? Passa aí. Obsessão. Alterações frequentes no comportamento gerando constrangimento. Aí que nós vamos ver, gente, uma coisa que o doutor Inácio sempre falava, inclusive depois eu vou mostrar os livros dele. Eu conheci o doutor Inácio, tive o privilégio de conviver com ele, doutor Inácio Ferreira. Ele desencarnou em 1988. Então, o que acontece? O doutor Inácio sempre falava que no começo de um transtorno, de uma doença mental, a mediunidade sempre, a obsessão sempre está junto. Tá? Então, quer dizer, toda doença mental, ela tem o quê? Uma parte de obsessão. Porque os espíritos estão ali aproveitando. Tá? Mas isso não quer dizer que a obsessão vai causar doença mental. Sempre. Mas pode causar também a doença mental, que nós vamos ver lá no livro Loucura sobre o Novo Prisma, do Dr. Bezerra de Menezes, que aconteceu com o filho dele. E o doutor Inácio, ele falava que muitas vezes, quando a pessoa ela entra num processo obsessivo e ela não trata a obsessão com a terapêutica espírita, por exemplo, o que acontece? Aquela obsessão reiterada, pertinaz, ela pode o quê? Causar dano na matriz cerebral da pessoa. Tá? Vai causar um dano, se não for tratada a obsessão. E aí sim pode se tornar uma doença mental. Tá? Se não virar outro tipo de doença qualquer. Pode descambar para um câncer, uma doença autoimune. Então a gente tem que ter muito cuidado. Começou o processo obsessivo, geralmente começa na adolescência,
Porque na adolescência os jovens eles estão consolidando a reencarnação, a partir dos 12, 13 anos. E ali é igual a gente fala, que a adolescência é uma caixa de Pandora. Você não sabe que bicho vai sair dali, tá? Porque o jovem, ele vai assumir o quê? Aquela personalidade que ele tinha antes de reencarnar, tá? E ali geralmente começam os transtornos, começa afloramento de mediunidade, vira uma confusão danada, tá? Falhas no pensamento consequentes de perturbações no contato com a realidade. Isso acontece também, que é outro sintoma também de doença mental. Olha só, gente, você vê que a obsessão, ela vai junto. O sintoma da obsessão é parecido com o sintoma até da esquizofrenia, que é esse aqui, ó. Contato com a realidade, tá? A pessoa perde o contato muitas vezes. Por quê? Porque ela está mediunizada, às vezes ela está até incorporada ali, ó. Tá? E vai ter problema até de dissociação mental. Então vamos ver aqui, ó. Quadro de alucinação e delírio, que também são quadros que acompanham uma doença mental, principalmente na esquizofrenia. Alucinação, que a pessoa vai ter o quê? Aquela alucinação auditiva, que vai ficar escutando vozes. Pode ter também alucinação visual, ela vai começar a ver vultos, pode ver parente, ver algum espírito conhecido, e vira aquela confusão. E quadro de delírio também, que a pessoa começa a acreditar em crenças, em coisas mirabolantes. Tá? A pessoa começa a achar que veio de outro planeta. Tá certo? Ah, não, eu sou lá de Marte, não sei o que tem. Tá certo? Isso é delírio. Delírio de grandeza, mania de grandeza, vocês já viram? A pessoa começa a achar que é a reencarnação do Napoleão Bonaparte. Tá certo? Começa a acreditar nessas coisas. Então, esses quadros da obsessão, eles são muito parecidos com o da doença mental, tá? Vidência e audiência, normal, acontece, porque aí vai desenvolvendo, a pessoa vai para a audiência, começa a escutar, começa a ver, alterações no sono, a pessoa começa a dormir mal, começa a ter pesadelo, aqueles pesadelos recorrentes, tá? Começa a sonhar com determinada coisa e fica sonhando que viu a mãe dentro do caixão, sonhando que matou não sei quem, tá certo? Então começa a perturbação no sono, dorme mal, acorda de noite, fica com medo, tem que dormir com a luz acesa, porque fica com medo, porque parece que tem gente olhando, vigiando. Sintomas semelhantes aos da síndrome do pânico, igual eu falei. Então tem muita gente que entra no processo obsessivo e começa com taquicardia, aquela batedeira, aquele trem que não controla, com falta de ar, medo, aquele medo que a pessoa não sabe de onde vem. Então, quer dizer, os espíritos obsessores, eles sabem trabalhar e manipular isso de forma magistral. Eles sabem fazer isso, eles aprendem isso. Tá? Ele tem organizações no plano espiritual que são dedicadas a isso. Tá? Dedicadas a fazer o mal, dedicadas a fazer a obsessão. Tá certo? Então o povo aprende tudo isso e vem aqui para a Terra perturbar o pessoal. E muitas vezes por encomenda, viu? Quadro depressivo. Também é normal. A pessoa começa a ficar para baixo, começa ali, perde a fome. Tá? Então, quer dizer, anda tudo junto. Pode. Ansiedade exagerada. Isso aí está acontecendo demais. Tá? A pessoa fica aquele medo, aquela preocupação com o futuro, não dá conta de fazer nada, porque corre de lá, corre de cá, fica batendo a cabeça de um lado para o outro. Tá? E quadro de dissociação mental, que é um quadro semelhante ao da esquizofrenia. Tá? O que é essa dissociação mental? Por exemplo, eu, Fernando,
de repente é outra pessoa. Por exemplo, a pessoa incorpora, está na psicofonia. Então, de repente, ela deixa de ser ela ali naquele momento e vai assumir aquela personalidade do espírito que está comunicando. Então, se você chegar para um psiquiatra que não é espiritualista, que não é espírita, ele já vai te dar logo um antipsicótico, tá? E às vezes é até bom, porque mesmo na questão da obsessão, quanto da doença mental, às vezes a medicação, gente, a medicação antipsicótica, às vezes a medicação que você toma, que o médico vai prescrever, ela é boa para quê? Para dar uma tranquilização ali naquele momento que a pessoa está passando de perturbação, tá? Por quê? Eu mostrei para vocês, gente, a foto da glândula pineal, não mostrei? Todo mundo viu. Vocês viram aquela região do cérebro que tem a glândula pineal? O medicamento antipsicótico, ele vai agir, ele vai fazer uma impregnação naquela região da glândula pineal. Então, o medicamento, ele funciona como se fosse um papel de alumínio envolvendo um telefone celular. O que vai acontecer? Vai diminuir a recepção e a emissão. Tá certo? Então, muitas vezes a medicação, nesse momento aqui, ela é boa. Tá? Ela vai ajudar. Tá bom? Para dar uma tranquilização, para a pessoa não fazer muita besteira. Tá? Então aqui, gente, eu vou passar um videozinho de 2 minutos. Tá? Muitos de vocês já devem ter visto, mas é muito assim, pungente. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, aí não tá lá no fogão. Eu quero beber. Cansado. Vamos beber, vamos beber. Ei, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Sabe, uma coisa de sempre, trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? Que falei? Se não é para fazer amanhã, eu faço. Você não está preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber. Pega a cerveja. Cerveja. Isso. Cerveja. Delícia. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode E a ficar chave? Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Ô, gente, isso é só uma modalidade de obsessão, viu, gente? Tá? Hoje tem vários tipos de jeito de manter essa conexão, muitas vezes através até do celular. Depois eu vou mostrar ali. Então, por que eu passei esse filme da cerveja? Porque aqui eu sei que tem muito homem que muitas vezes chega em casa de tarde, não está nem pensando em beber, de repente vem aquela vontade de beber uma cervejinha. Quando não tem em casa, ele sai para ir no boteco para junto dos amigos. Então, gente, vocês que são espíritas, a hora que tiver vontade de beber uma cerveja, lembra que pode estar acontecendo isso, tá? Ninguém bebe sozinho, ninguém usa maconha sozinho, ninguém usa cocaína sozinho, ninguém fuma cigarro sozinho, tá? Sempre tem
uma companhia. E é claro que nesses casos vocês não vão ter uma companhia adequada. É daí para baixo, ó, vocês viram. Então isso serve para homem e mulher também, viu, gente? Tomar cuidado. O que fazer diante do processo obsessivo? Primeiro, buscar ajuda no centro, tá? Igual aqui, por exemplo. Aqui é um pronto-socorro, é um hospital. Então a pessoa começa com aqueles sintomas, ela vem no centro e começa ali a frequentar, tá? Pode pôr aí. Aí, ó, terapia desobsessiva em caso emergencial. Vocês já viram chegar em centro espírita gente carregada, desmaiada? Chega, muitas vezes. Aquilo ali é uma emergência, tá certo, gente? E nessa emergência, muitas vezes, a direção do centro espírita, ela tem que abrir mão de, muitas vezes, de algumas regras, tá certo? E muitas vezes encaminhar aquela pessoa para um trabalho de desobsessão para poder salvar aquela pessoa, porque é uma questão de emergência. Aqui nós não estamos falando de coisas normais, são emergências, tá? Então ali tem o trabalho de desobsessão que muitas vezes resolve o problema na hora, tá? Aquele espírito é encaminhado, por isso que é importante o trabalho de desobsessão, tá? E muitas vezes a gente fala, não, mas o trabalho de desobsessão ele é fechado. Tudo bem que é fechado normalmente, tá certo? Mas em casos emergenciais, o que a gente tem que lembrar? Que centro espírita, gente, é pronto-socorro. Aqui, você entendeu? Se é um pronto-socorro, é um hospital. Então, como um hospital, ele tem que ter uma flexibilidade nos momentos de emergência. Tá certo? Frequentar palestra doutrinária. Por que é importante as palestras? Porque na palestra vai estimular a pessoa a fazer uma reforma íntima, tá? Porque na realidade, gente, todo mundo que sofre obsessão porque não é santo. A gente sabe disso. A gente tem compromisso que a gente fez no passado, lambanças que a gente promoveu lá no passado. E essas pessoas do passado que nós fizemos sofrer, muitas vezes elas voltam para nos cobrar, como, entre aspas, algozes. Mas na realidade, a vítima e algoz é só uma questão de ponto de vista. Porque a vítima de hoje, na maioria das vezes, foi um algoz no passado. Tá certo? Porque aqui não tem ninguém inocente. Todos nós aqui devemos alguma coisa. Todos, sem exceção. Todos. Ah, mas eu não devo. Ué, se você não deve, por que você está encarnado nesse planeta? Se você está sentado aqui nessa cadeira, meu amigo, e ainda é espírita, é porque você deve muito. Porque talvez até se você não devesse tanto, você não precisava nem ter religião. Entendeu? Então, se a gente está aqui, porque a gente deve. Se sofre obsessão, não é inocente. Tá bom? Então, a vantagem, por exemplo, das reuniões abertas de palestra é isso, para a pessoa entender. E a pessoa ela tem que buscar o quê? A reforma íntima. É o que o Kardec sempre recomendava. A pessoa tem que mudar ela. Você não vai mudar a sua esposa, você não vai mudar seu marido. Cada um tem que mudar a si próprio. Ninguém muda ninguém. A gente só muda a gente mesmo. Então a gente tem que entender, não, se eu estou sofrendo pancada, é porque eu mereço. Então eu tenho que mudar alguma coisa no rumo da minha vida. Tá? Eu tenho que começar a combater meu orgulho, meu egoísmo, fazer o bem, fazer caridade. Então é isso que você vai aprender no centro espírita. Põe aí. Fazer leituras e... Olha, aqui, ó, isso aqui é muito importante, a pessoa estudar também. Tá? É importante a pessoa ler o livro dos médiuns. Por que o livro dos médiuns? O livro dos médiuns é um manual de instrução de como funciona um médium. Tá? Tem um livro muito bom também do André Luiz, chama Mecanismo da Mediunidade.
É outro manual de instrução que ensina como é que a pessoa lida com a mediunidade. Tá? Buscar o equilíbrio familiar através de culto no lar. Culto, quem é que faz culto do Evangelho no lar aqui? Levanta a mão. Beleza. Tudo bem. Mas se a gente puder fazer um mini culto todo dia, melhor ainda. Tá? Porque é todo dia que a gente precisa. Um mini culto de 5 minutos. O que é um mini culto? Você abre o Evangelho, lê em voz alta e depois faz uma prece. Coisa de 5, 7 minutos. Tá bom? E no fim de semana você faz aquele culto maior, que tem explanação, que é a coisa toda, tá? Praticar caridade de forma sistemática. Olha bem, gente. Procurar fazer o bem. Porque toda vez que a gente está na prática do bem, o que nós estamos fazendo para nós? Nós estamos plantando. Vocês lembram da lei de causa e efeito? Causa e efeito. Causa e efeito. Causa, consequência. Causa, resultado. Então a gente tem que procurar fazer o bem. Fazer o bem. Por quê? Porque fazendo o bem, a gente sabe que no futuro, a gente não sabe quando, mas um dia você vai colher aquilo que você plantou. Da mesma forma que quando a gente faz lambança com os outros, a gente vai colher também. Tá certo? Se você faz o mal também, você vai colher. Porque ninguém colhe abóbora em pé de laranja. Colhe, comadre? Não colhe. Então, tomar passes e água fluidificada. É muito importante também. Tá? Passe, toma o passe, aplica passe e toma água fluidificada. Porque isso aqui, gente, é um remédio. Você vê que a mesa está cheia de garrafinha. Tá? E os espíritos colocam um medicamento para cada pessoa, de forma individual. Se necessário, procurar um profissional de saúde mental. Dê preferência a um profissional que seja o quê? Espírita. Só para não perder tempo. Tá certo? Então, quer dizer, se o negócio estiver muito pesado, procura um profissional para ajudar, para dar apoio. Ah, não, mas eu não tomo remédio controlado. Ué, você não toma remédio controlado, meu amigo, você é burro. Você vai se lascar. Por quê? Porque o medicamento, a gente sabe que o medicamento não cura a doença, vamos dizer assim. Não existe um medicamento que cura depressão, que cura ansiedade, que cura pânico. Mas eles amenizam, olha bem, gente, ameniza o sintoma. Amenizando o sintoma, você consegue colocar sua casa interna aqui, ó, em ordem. Dá tempo você fazer um curso no centro, dá tempo de você procurar uma ajuda espiritual, tá certo? E o medicamento, você não vai tomar o resto da vida, você vai tomar por um período. O médico, ele não quer te passar um remédio para a vida toda. Ele vai te passar por uns 3, 4 meses para você conseguir sair daquela crise. Olha bem, gente. Tá? Porque, às vezes, o afloramento da mediunidade gera uma crise, que a pessoa fica num estado deplorável. Tá? E a medicação, ela entra muitas vezes para auxiliar. Você entendeu, Priscila? Eu sei que você não gosta de medicamento, mas eu estou te falando que às vezes é preciso, tá? Pode passar. Olha só que é o título. Isso aí está muito comum hoje, gente. Olha aqui. Quem é que assiste futebol aqui? Gosta, não gosta? Você já reparou que quando você está assistindo futebol, você está dentro da televisão? Ué, a pessoa... Você é casado? Se a sua patroa chegar e falar assim, ó, fulano, a hora que você terminar de ver essa porcaria aí, você vai no supermercado e compra carne, ovo e leite.
Exato, porque se você deixar para depois, você não vai nem ver. Por quê? Porque você está no estado hipnótico, tá? Por exemplo, você está ali mexendo no celular, lá no Instagram, aí começa a ver aquela porcariada, pá, 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 e de repente você entra em estado alterado de consciência. Sabe que esse de repente, sabe quantos minutos leva, gente? De 2 a 3 minutos. Por quê? Porque quando a gente fixa o globo ocular em alguma coisa, a gente entra naquilo que chama estado hipnótico, e transe hipnótico, que é o estado alterado de consciência. E ali, o que acontece, gente? Senta do seu lado um obsessor. Ele senta ali, ó. Você está lá mexendo no TikTok, está lá vendo que é a porcariada. E aí o espírito está ali do lado, está falando, ó, sua mulher está te traindo. Ó, toma cuidado com a sua mulher, ela está te traindo. Passa um tempo, com aquela sugestão reiterada do processo hipnótico, a pessoa vai gerar o quê? Um condicionamento. Isso tudo é ciência, gente. Tá? É o arco reflexo, tá? Que foi estudado por Pavlov. Então, o que acontece? O espírito fica ali falando no seu ouvido, ó, sua mulher está te traindo, sua mulher está te traindo. A pessoa depois, passa um tempo, ela começa a ter certeza de que a esposa está traindo ele. Por quê? Porque criou um condicionamento. Tá? Então a hipnose hoje, gente, ela está... Aliás, a hipnose não, a obsessão hoje, ela está sendo muito facilitada por causa do smartphone. Todo mundo fica ali, ó, muito tempo. Você tem que pegar um smartphone, gente, olhar o que tem que olhar, piscar, a hora que der para piscar, pisca, olha tudo ali, pronto. Ah, eu quero escutar uma palestra pelo smartphone. Põe o fone de ouvido e põe o telefone ali do lado. Você não precisa ver a cara do palestrante. Escuta o que ele está falando. Tá certo? Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado. Porque tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui gera estado alterado de consciência. Você fica na frente de um laptop também é a mesma coisa. Você fica jogando um videogame, você está ali, ó, no estado hipnótico, tá? E os obsessores comendo ali do lado, com a maior facilidade, tá? Fazendo sugestões, falando, a sua vida está ruim, você está triste, você está deprimido, nada vai dar certo na sua vida. Eles ficam falando isso. E a pessoa fica ali naquele estado de tristeza, de desânimo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. O que são transtornos mentais? Transtornos mentais são alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da vida, na vida da pessoa, na vida pessoal, familiar, social, no trabalho, no estudo, compreensão de si mesmo, papapá. E isso aí, gente, é uma das coisas que mais está dando problema para as empresas hoje em dia. Tá? O que tem de gente com atestado, por causa disso aqui, ó. Tá? Então, esse transtorno mental é o que está acontecendo, é o que a gente chama de depressão, transtorno de ansiedade, toque, tá certo? Toque, transtorno de pânico. Vocês veem que está muito comum isso. Todo mundo fala em depressão, todo mundo fala que está ansioso. Hoje o normal, o novo normal que nós estamos vendo, é todo mundo ansioso, todo mundo estressado, tá certo? E muitas vezes isso é ocasionado por obsessão. Começa lá, ó, por causa da mediunidade da pessoa, tá? E aquilo ali, a obsessão, quando ela é reiterada, ela vai criando um condicionamento. É igual a hipnose. Cria um condicionamento, de repente a pessoa entra dentro de uma depressão sem saber como entrou, tá? Porque muitas vezes você entra numa depressão por um motivo real. Olha bem, qual que são os motivos? Perda de um emprego, decepção amorosa, luto. Tudo isso pode gerar o quê? Uma depressão reativa. Quer dizer, você está reagindo a um fato
ruim que aconteceu na sua vida. Isso é normal. É normal, qualquer ser humano. Agora tem muita gente que começa com esses problemas do nada. Do nada. A vida da pessoa é boa e de repente a pessoa está lá arrastando lá com a depressão. Indo de consultório em consultório, buscando medicamento, troca de medicamento, isso. E não resolve. Tá? Tem gente que carrega depressão, gente, há mais de 20 anos, 30 anos. Sendo que a depressão é uma doença que tem começo, meio e fim. E tem tratamento. E bons tratamentos, tanto para ansiedade, como para pânico, quanto para depressão. Mas tem gente que fica anos com aquilo. E aí a gente pode imaginar o quê? Que tem ação espiritual obsessiva, tá? Ah, outra, volta aí. Você já passou, né? Pode passar. Olha aqui, gente. A doença mental, gente, ela segue um curso próprio ao longo da vida, semelhante a de outros transtornos. Então, por exemplo, como que a gente sabe que a doença mental é doença mental e não é mediunidade? Porque na maioria das doenças mentais, eu vou dar um exemplo aqui da esquizofrenia, ela tem um padrão. Ela tem um padrão. E todos os pacientes esquizofrênicos seguem aquele mesmo padrão. Então a gente reconhece isso e sabe que realmente não é mediunidade, é doença mental, tá? As pessoas que têm transtorno de pânico, elas têm um padrão. A pessoa que tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, elas têm um padrão, tá? E ali você vai seguindo aquilo que é próprio. Então a mediunidade não, Então muita gente, no começo do afloramento da mediunidade, ele vai no médico, vai no neurologista, no psiquiatra e começa a tomar medicamento. Mas passa um tempo, o médico ele vai observar que não existe aquele padrão de doença mental. Tá certo? E aí o que ele vai sugerir para o paciente? Vamos diminuir os medicamentos. E começa a diminuir e tirar. E a pessoa segue com a vida. Tá? Então tem muita gente que, será que é esquizofrenia ou é mediunidade? No começo você não sabe o que é. Então você põe o medicamento. Aí depois que a pessoa vê que não está seguindo o padrão da doença mental, aí você já tem a certeza de que aquilo ali é a mediunidade. Aí tira a medicação. Tá certo? Por isso que a gente não pode ter medo, gente, de procurar um profissional, tá? Põe aí, ansiedade, que é o transtorno hoje que está mais crescendo no mundo, tá? É aquela pessoa que tem um pensamento acelerado, aquela coisa que não sabe, que sua frio, tem aquela taquicardia, toda hora está sentindo, e muitas vezes a causa da ansiedade, gente, ela começa com estresse, tá certo? Pessoa estressada, está sempre, não tem tempo para ela, está sempre correndo, tá? E também, muitas vezes, começa com obsessão também. Tá? Tudo a obsessão, ela anda junto, tá? Aí, a síndrome de pânico, também, a pessoa começa a ter aquela taquicardia, aquela falta de ar, não sabe por quê. Porque uma coisa, gente, olha bem, ó, o pânico, olha só, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Faz de conta que o meu livro aqui, ó, é uma cascavel. Tá? Vocês já viram cascavel? Tá, então eu vou pôr aqui uma cascavel, ó, em cima da mesa. Tá, eu estou vendo a cascavel, eu dou um pulo para trás. Isso é normal. Eu entro às vezes em pânico para correr da cascavel. Tá? Agora, essa síndrome de pânico é um pânico que não tem causa. De repente você começa a sentir lá uma taquicardia, coração lá palpitando. De repente, aí você começa a mão suar, você começa a puxar o ar não vem, tá certo? Você vai ter uma dispneia, que é essa falta de ar. E aí o que acontece?
Ah, meu Deus, eu vou morrer. Você começa a ter sensação de morte. Tá certo? Você fala, gente, eu vou ter um infarto agora. Eu vou desencarnar. E um medo terrível que acompanha isso. Você perde o chão. Aí vamos para o pronto-socorro, vamos. E chega lá, o médico faz todos os exames e fala para você, não tem nada. Não tem nada. Aí te aplica lá um medicamento para acalmar, tá? Depressão. Também é outro transtorno mental que tem começo, meio e fim. Se a pessoa tratar, tá certo? Se não tratar, fica ali 20 anos com aquele troço, tá? Dando trabalho para os parentes, porque tem gente que acha bom. Vocês sabiam disso? Tem muita gente que não trata, por quê? Porque acha bom todo mundo ficar com dó. Os parentes ficam com pena, que é a coisa toda. Ah, coitadinho de fulano, é deprimido. Olha o tanto de remédio que toma. Tem gente que tem orgulho, gente, de carregar sacola de medicamento. Tem gente que acha bonito aquilo. Chega lá no consultório e joga aquele tanto de remédio em cima da mesa. Olha, doutor, aqui é o que eu estou tomando. Como se fosse um troféu. Então, quer dizer, muita gente que a gente vê que tem transtorno mental, não quer sarar. Não quer buscar ajuda. Fica ali, ó, enchendo o saco da parentada toda. Tá certo? Então, a pessoa tem que ter o quê? A pessoa tem que se amar. Ela tem que se amar e se está com problema, eu não vou dar trabalho para ninguém. Vai, procura ajuda. No centro espírita, vai no psiquiatra, vai onde quiser. Mas caça algum jeito de resolver. Não deixa para amanhã não, porque tudo que você deixa para depois vai crescendo. E transtorno mental é assim, ó. Se a pessoa não cuida no começo, não corre atrás, aquele negócio vai crescendo, como se fosse um monstro. Vai tomando corpo. Até chegar num ponto que a pessoa chega no fundo do poço. Aí quando chega no fundo do poço é perigoso. Porque a pessoa pode querer eliminar a própria vida. Tá? É onde chega aí o pessoal que suicida. É o desespero total. Tá? Põe aí. Você vê, até médico, tem gente aí que com depressão e não trata. Eu já vi psiquiatra deprimido, mas não tratava. Fala, não gosto de tomar remédio. Como é que você passa para os outros, caboclo? Toma vergonha. Olha só, transtorno afetivo bipolar. Esse nome bonitinho aqui, gente, transtorno afetivo bipolar. Você sabe qual era o nome dessa doença? Há 50 anos atrás? Psicose maníaco-depressiva. Tá, esse é o transtorno bipolar. Esse transtorno bipolar, gente, já é mais complicado para tratar. Porque isso aí já entra na parte da doença mental. Tá? E muitas vezes, quando a pessoa aprofunda no transtorno bipolar, já não dá mais para curar. Tá? Por quê? Porque o transtorno bipolar ele tem um cunho psicótico, tá? Que assemelha muito ao quadro de esquizofrenia. Por isso que o tratamento no transtorno bipolar geralmente é feito com 3 medicações. Uma medicação antidepressiva, um antipsicótico e um estabilizador de humor. Tá certo? Tem que tomar 3 medicamentos. E a pessoa tem que ter uma disciplina muito grande e querer tratar. Tá? É difícil reverter? É. Mas eu já vi casos que houve uma reversão. Tá? Mas foi com ajuda espiritual também. A pessoa fez o tratamento psiquiátrico juntamente com o tratamento espiritual. Tá? Foi um tratamento multidisciplinar. Tá certo? Aliás, todo tratamento mental, gente, ele tem que ser multidisciplinar. Eu vou mostrar isso aqui na frente. Tá? Transtorno obsessivo, também é outro. Transtorno, pode passar. Esquizofrenia, eu não vou ficar falando muito aqui, porque o tempo nosso está comendo. Mas aí, ó, é isso aí. As paranoias é essa coisa que a pessoa fica delirando, achando que
mania de grandeza, mania de perseguição, tá certo? Com medo de a pessoa que fica, não, tem alguém querendo me matar, tá certo? E a esquizofrenia também é uma doença mental, mas é uma doença mental que tem tratamento, mas porém não tem cura, tá certo? E o transtorno compulsivo, também obsessivo compulsivo, ele tem uma característica muito grande da obsessão, tá? Tem tratamento e pode ter uma reversão também, mas é muito raro. Pode passar. Obsessão ou transtorno? Põe aí. É difícil distinguir um transtorno psíquico de uma obsessão espiritual, pois ambos podem ter a origem semelhante no campo energético espiritual, além de manifestar sintomas muito parecidos no comportamento e emoções da pessoa. É o que eu estou falando desde o começo da palestra. Tá certo? A verdade é que todos os doentes mentais, olha bem, gente, todo doente mental é médium, mas nem todo médium vai ser doente mental, tá? Agora, todo doente mental é médium. Isso aí foi catalogado e estudado pelo Dr. Inácio durante mais de 30 anos. Aí, ó, põe os 3, pode pôr o outro. Olha só, gente, esse livro aqui, ó, Psiquiatria em Face de Reencarnação, esses livros foram escritos pelo Dr. Inácio do próprio punho, tá? Não foi psicografado, não. Esse livro aqui mostra o quê? Que a maioria das doenças mentais tem um fundo de reencarnação. É claro que tem, tá? É uma dívida do passado que a pessoa vem para passar por aquilo. E esses outros livros aqui, ó, o Dr. Inácio, ele mostra por A mais B que o tratamento espiritual, ele ajuda demais no tratamento da doença mental. Tá certo? Porque ele fala que a maioria das doenças mentais sempre tem o acompanhamento de uma obsessão. Então, o doutor Inácio, quando estava vivo, ele fazia um tratamento conjunto lá no sanatório espírita, tá? Muitas vezes, no trabalho de desobsessão, o doutor Inácio, ele relata aqui no livro, que ele conversava com os espíritos que estavam obsediando determinados pacientes, que estavam internados lá dentro do sanatório. E aí, o que acontece? Quando esses espíritos eram encaminhados, o paciente melhorava no outro dia. Ele tinha uma melhora, e aí o doutor Inácio liberava para o sujeito voltar para casa. Tá? Então, você vê o tratamento espiritual, que beleza que é. E o doutor Inácio, ele fazia isso de forma sistemática. Tá? Tinha lá os médios que trabalhavam na psicofonia, e muitas vezes ele ia lá doutrinar e esclarecer esses espíritos. E aí refletia lá no paciente. Tá? Outro caso também emblemático, gente, é o caso do Dr. Bezerra de Menezes. Esse livro aqui, ó, ele foi escrito pelo Dr. Bezerra pelo próprio punho. Não é psicografado, foi o doutor Bezerra que escreveu, tá? E aqui tem um caso que eu estava falando para vocês, que foi um caso do filho dele, tá? Ele tinha um filho que estudava medicina, e esse filho, de repente, ele começou a apresentar a obsessão, e começou aquela obsessão violenta em cima dele. E aí o que acontece? O doutor Bezerra, na época, não tinha medicamento, gente, para controlar isso. Não tinha medicamento. E o doutor Bezerra, ele tinha que tentar resolver isso na mesa de desobsessão. Aí o doutor Bezerra, ele conversou com o obsessor do filho. Aí o obsessor falou para ele assim, não, nós estamos aqui atacando seu filho, porque nós não conseguimos te atacar. Então nós estamos pegando seu ponto fraco, seu calcanhar de Aquiles. E aí, depois de 2 anos nessa luta, gente, esses espíritos, eles foram encaminhados. Aí um desses espíritos obsessores chegou para o doutor Bezerra
no trabalho lá de desobsessão, e falou para o doutor Bezerra: ó, Bezerra, negócio seguinte, nós somos seus inimigos, a gente queria te atingir, não seu filho, mas nós atingimos, só que agora o que acontece? O cérebro dele foi lesado, e realmente esse filho dele nunca mais curou, tá certo? Esse filho dele aí ficou doente a vida toda. Por quê? Porque de tanto ele... A obsessão foi tão violenta que acabou lesando o cérebro do rapaz. Quer dizer, se tivesse um medicamento igual tem hoje, gente, à disposição, o doutor Bezerra tinha salvado o filho dele. Tratamento. Primeiro passo. Humildade para se conscientizar do problema. Gente, eu acabei de falar para vocês que o tratamento, que o paciente que está em tratamento mental, principalmente o esquizofrênico, ele é muito orgulhoso, gente. Isso aí já é coisa do passado. Muito orgulhoso, não aceita tomar medicação, vira aquele rolo para a família. E a família muitas vezes quer internar o paciente para poder o quê? Aquele paciente aprender a tomar medicamento e aceitar tomar medicação. Porque a esquizofrenia, a pessoa tem que tomar remédio para o resto da vida. Não tem cura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com uma pessoa que tem uma doença mental ou tem um transtorno mental, é ela procurar o quê? Ter humildade e de aceitar aquilo. E se conscientizar do problema e buscar ajuda. Isso é o mais difícil. Outra coisa, alguns transtornos mentais podem ser reversíveis, que é o caso da depressão, da ansiedade, do pânico, tais como a depressão, dependendo do grau e do local da lesão. Olha bem, gente, aí que entra a questão, muitas vezes, da obsessão, tá? Que se a obsessão não for tratada, pode ocasionar uma lesão e aquela depressão, muitas vezes, se tornar uma doença mental, que não vai ter cura, tá certo? Por isso que é importante, logo no começo, já ter o tratamento espiritual. Importância dos medicamentos, grande eficácia e constante evolução. Gente, eu lembro direitinho, lá na casa do meu sogro, o Chico ele ia toda terça-feira para ver o negócio dos livros, tudo. E o Chico falava, gente, esses cientistas que desenvolveram essa medicação são missionários do Cristo. Porque essas medicações não é que elas vão curar a pessoa, mas vão amenizar o sintoma e dar tempo da pessoa mudar, fazer uma reforma íntima nela. Mudar. Então, quer dizer, o medicamento ele não cura, mas coloca a casa interna da pessoa em ordem, para que essa pessoa possa buscar ajuda, possa começar a fazer o bem, fazer caridade, para dar tempo, né, Éder? Mexer na sopa. Isso é uma beleza, é um tratamento bom demais. Cuidar do campo espiritual, porque toda doença mental é acompanhada de obsessão. Então é isso aí, gente, a questão dos centros espíritas, a importância que é uma casa espírita é na sociedade, tá certo? E hoje vocês estão aqui numa casa de excelência, que é aqui o Solar de Adrianinha. Eu não consigo falar o nome todo, viu? Põe aí. União de Saberes, pode passar. A compreensão do ser humano deve ser integral, físico, corpo, físico, emoções e mente e espírito. Estão profundamente interligados e formando um sistema energético dinâmico. Passa aí. Para promover a verdadeira saúde, é essencial que a ciência e a espiritualidade unam seus conhecimentos e atuem em harmonia, com o propósito comum de cuidar da saúde integral. Coloca aí. Então é isso aí, gente. O trabalho espiritual, psicoterapêutico, psiquiátrico, eles se complementam, tá? No tratamento de forma geral, tanto da obsessão
quanto das doenças mentais, dos transtornos mentais. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é procurar não ter preconceito, porque, infelizmente, gente, o preconceito ainda existe no meio disso. Todo mundo que vai no psiquiatra, muitas vezes vai buscar um psiquiatra escondido, não conta para ninguém, porque tem vergonha. E sendo que o psiquiatra, muitas vezes, não é um médico de louco, igual o povo imagina, é um médico de qualidade de vida. Tá certo? A psicoterapia é importante junto com o trabalho. Então, os três juntos vão formar o quê? Uma sinergia que vai facilitar a vida das pessoas, desde que a pessoa não tenha preconceito, tá? Por isso que a pessoa tem que buscar o quê? A reforma íntima, tá? Combater o orgulho, o egoísmo, a tola vaidade. Aqui o Chico, ó. O doente mental é uma antena perturbada. É a única forma de evitar a sintonia negativa será a transformação moral que modificará a condição da antena. Olha só, gente, que beleza. Tá? Então, quer dizer, por trás de tudo, dos tratamentos, tem que ter o quê, gente? Uma reforma íntima. A pessoa tem que se imbuir de que ela tem que mudar, que ela tem que buscar o aperfeiçoamento moral dela, para que ela não fique sujeita só à companhia das trevas. Tá certo, gente? As doenças não são castigos, mas convite disfarçado para despertarmos o amor e a cura que habita em nosso interior. E quando compreendemos essa verdade, o sofrimento perde a força e deixamos de adoecer. Quer dizer, não é castigo, gente. É justamente a doença, ela vem mostrar a necessidade que a gente tem de quê? De aprimorar alguma coisa em nós. Não nos outros, mas em nós. Tá certo? Acabou, Neide? Eu tenho aqui um negócio, gente, deixa eu ver aqui. Da outra vez eu não consegui passar, gente, é um filminho, para a gente lembrar que a gente pode contar com essa pessoa que vocês vão ver aqui, ó. Nós podemos contar com ele todo dia, toda hora, todo momento, tá? É muito bacana esse vídeo. Põe aí, Gabriel. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet
nation sings Jesus. Oh, Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Palmas para Jesus. E é com Ele que a gente pode contar sempre, no final das contas, sempre com Cristo. E eu sempre falo que às vezes a gente está sentindo alguma coisa, eu sempre lembro, eu tenho uma prece que eu faço automaticamente. Eu falo assim: Divino Mestre Jesus, que isso que eu estou sentindo possa ser em Teu nome, afastado, seja lá o que for. E funciona, viu, gente? Uma vez eu estava fazendo uma caminhada, eu senti uma estocada aqui na minha coxa posterior, como se fosse uma facada, uma dor terrível. Aí eu lembrei do Cristo, eu falei: Divino Mestre, que esse irmão que me meteu essa faca aqui na coxa possa ser em Teu nome encaminhado a uma instituição adequada no plano espiritual. Ô, gente, a dor aguda que eu senti, ela durou só 30 segundos. A hora que eu vi, já tinha desaparecido. Então vocês vejam que o negócio é bom. O Cristo está atento a tudo. Beleza.